Olá, meu querido advogado previdenciarista, meu colega, que bom que você está aqui. Revisão da vida toda, o assunto mais comentado da semana. Poxa vida, né? Então, vamos falar sobre ela. Olha só, tenho certeza que deve estar aparecendo um monte de contatos aí para você sobre revisão da vida toda. Então, imagina aquela situação, um senhor João, hipoteticamente, vai lá e fala com você. Olha, me aposentei lá no ano de 2013. Só que eu ouvi falar da revisão da vida toda, eu quero saber se eu tenho direito, porque eu fui gerente do Banco Bamerindos, já nem existe mais. Lá nos anos 80, ganhava 2, 3 salários. Essa revisão é para mim? E aí, você consegue dizer, cravar de bate-pronto se essa revisão é para o senhor João ou não? Porque é assim que o cliente vai aparecer para você, não é mesmo? Então, já com essa intensidade, com essa energia, vamos seguir junto aqui até o final, porque aí, no final do vídeo de hoje, com certeza você vai saber responder essa dúvida. Tudo aquilo que você precisa saber para conversar e captar o seu cliente de revisão da vida toda, vai estar aqui. Não tem segredo, não tem macete, é técnica pura. Tá? Puro conhecimento de doutrina. Tá? Então, ó, pega papel, caneta, vamos tomar notas, vamos compartilhar com vocês esses detalhes importantes da vida toda, dessa revisão fenomenal que quase não passou. Tá? Foi apertado, 6-5. Já falei sobre essa decisão aqui no canal, tá? Sobre o 6-5. Procura aí, tá? Em algum lugar, já falamos sobre ela, mas não falamos para você, advogado. Esse vídeo aqui é para o advogado previdenciarista entender o que é, como se conceitua e por que a gente discute a revisão da vida toda em termos técnicos, para você entender um pouquinho melhor isso. Tá legal? Tem vários conteúdos aí na internet. O nosso, de forma gratuita, vamos explicar isso para você com uma única finalidade, que é disseminar conhecimento. A revisão da vida toda é uma oportunidade excelente de você fazer novos contatos, conversar com clientes. A demanda está surgindo, tá? De forma espontânea. Então não vamos perder essa oportunidade de divulgarmos o direito previdenciário e, mais do que tudo, dar condições do segurado revisar o seu benefício com segurança. Certo? Então, acompanhe a gente no vídeo aqui até o final. Chega aqui de focar na minha cara, né? Vamos para o PDF bonitinho. Melhor ainda, faltou clicar aqui. Agora sim. Então, vamos lá. Revisão da vida toda. O que você precisa saber? Vamos nos hidratar. Olha só. Como eu disse, a demanda está aí, então consultas, rádio, TV, todo lugar fala da revisão da vida toda. Então, o seu cliente ou seu futuro cliente vai te ligar, vai fazer contato com você e você precisa, então, saber algumas coisas importantes. Um conceito simplificado. O que é a revisão da vida toda? Bom, a revisão da vida toda ela é uma espécie aí de revisão previdenciária, obviamente, para que seja calculada a média aritmética do salário de benefício, tá bom? Com a inclusão de todos os salários de contribuição do segurado e não somente os períodos posteriores a julho de 1994. Aqui, a aula de hoje é técnica, tá? Então, se você não é advogado, eu tenho vídeos mais simples que nós postamos aqui no canal, tá? Falando sobre a revisão da vida toda. Então, aqui já temos alguns conceitos que você, previdenciarista, precisa dominar. Um desses conceitos é salário de benefício. Temos vídeos sobre salário de benefício aqui também no canal. Então, vai lá e dá aquela fortalecida. Aliás, vamos fazer uma pausa rápida aqui, volta para mim. Ó, dá aquela fortalecida no canal, no nosso projeto de difundir o conhecimento em direito previdenciário aqui de forma bastante rudimentar aqui, né? Raiz. Então, dá a fortalecida, curte, compartilha, indica e mais ainda, pô, escreve um comentário se você gostou, se você não gostou, avisa também para a gente tentar melhorar, não é mesmo? Então, dá essa fortalecida aí, pelo menos para valorizar a iniciativa do tio que está aqui
de cara limpa, falando para você algo que você vai ter que pagar para ter esse conhecimento, que a gente vai passar para você nos próximos slides aqui, tá bom? Então vamos lá. Voltando, na fortalecida, já curtiu, já deu o joinha, salário de benefício. Já conceituamos em outro vídeo aqui do canal, que eu recomendo aí a visualização dele, mas salário de benefício. Veja que eu não estou falando em RMI, renda mensal do benefício, é a parte final do cálculo. Então, o previdenciarista precisa saber que a parte inicial do cálculo é a obtenção do salário de benefício. O salário de benefício é a média aritmética de todos os salários de contribuição. Já dei um spoiler. Se você não entendeu o spoiler que eu acabei de dar, tá? Sinto muito. Fica até o final, mas vamos lá. Média aritmética dos salários de contribuição o resultado dessa conta aritmética simples será, então, o salário de benefício. Então, a revisão da vida toda, ela pretende revisar principalmente esta média aritmética do salário de benefício. É óbvio que ela vai impactar na RMI, tá certo? Mas ela não vai alterar, a revisão não é para alterar a RMI. Veja bem, isso é um vídeo técnico. Tá? Então a gente vai alterar o quê? A base de cálculo, os salários de contribuição. A RMI é uma consequência e a RMI ela só é alterada em função da média dos salários de benefício. Beleza? Se não ficou claro, manda aqui mensagem, coloca um comentário aí que não ficou claro e a gente faz um novo vídeo mais explicativo ainda. Mas é isso. O que acontece? Essa situação da revisão da vida toda, ela foi decidida agora, tá, no tema 1102 do STF. Então, vou fazer uma leitura relâmpago aqui para vocês. A tese vencedora foi essa. Vamos lá. Voz de Cid Moreira para a leitura de tese. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 1999 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela emenda 103, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. Certo? Você entendeu o que está escrito aqui? Olha só. A tese vencedora, ela já diz praticamente tudo o que você precisa saber sobre a revisão da vida toda. Se você está aqui, até aqui, né, já depois de quanto tempo? 8 minutos me ouvindo falar, provavelmente é porque alguns detalhes dessa tese ainda não são claros. Então vamos tornar eles um pouquinho mais claros. Vamos lá. Antes da gente entender o que é a revisão da vida toda, por que ela é necessária, por que ela dá certo, tá? Papel e caneta agora é importante. Se vocês forem muito legais, eu apresento esse PDF aí, tá? Quem me chamar aí depois no direct, tá? Todas as minhas redes sociais estão ali no YouTube. Mas vamos lá. A gente precisa entender o que acontecia antes da emenda constitucional 103 e por que você tenha esse banco de ações represadas. Vamos lá. Antes da emenda constitucional 103, todas, olha que importante, as aposentadorias concedidas para os segurados que foram filiados à Previdência Social antes de 1999 eram calculadas, e foram calculadas, aqui eu errei na redação, hein, gente, olha só, mas não importa, foram calculadas conforme a regra de transição prevista no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.876, que é a lei do fator previdenciário. Aí, ó, meu editor, corta para mim aqui de novo. Lei 9.876 foi a lei que instituiu no direito previdenciário o fator previdenciário. Até 1999 não existia fator previdenciário. Se você não conhecia essa lei, precisa conhecer, porque ela é fundamental para você entender, primeiro, a história, a evolução do direito previdenciário. Você precisa saber de onde nós viemos, onde estamos e para onde vamos, se é que vamos.
Mas o ponto importante é esse. Até o ano de 1999, como não existia ali o fator previdenciário, a lei incluiu o fator previdenciário e, como já é uma tradição, um hábito, sempre que você altera de forma significativa as condições de acesso ao benefício ou o regramento de concessão de base de cálculo desse benefício, é comum o legislador trazer um peso, uma regra de transição, já que você está a alterar a regra do jogo durante o jogo. Então, comum, o legislador vem lá e traz essa regra de transição. No caso, a regra de transição lá prevista, ela estabelecia que o PBC, que é o período base de cálculo, seria limitado apenas aos salários de contribuição que fossem posteriores à competência de julho de 1994. Se você é um garoto, uma garota, enfim, né? Se você é um ser humaninho muito novo, talvez você não se lembre que em julho de 1994 foi quando nós consolidamos o Plano Real e entrou em vigor a nova moeda, tá? Logo depois ali do URV, a Unidade Real de Valor. Em julho de 94, talvez quem você esteja assistindo aqui nem tinha nascido ainda, foi quando foi lançado então o Plano Real. Isso é importante porque até então tinha uma série de moedas diferentes, com valores diferentes, e era muito chato lá em 1999, no ano 2000, quando o tio aqui começou o curso de Direito, era muito chato fazer o cálculo de conversão de salário, de correção monetária de período, você tinha vários problemas inflacionários, né, que originaram aquelas ações de revisões do Plano Collor, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, enfim, é um momento muito louco da economia, tá? Então, vai estudar essa história. Vou me hidratar de novo. Vai estudar essa história aí, que é interessante. Mas foi estabelecido. Então, lembrando, a regra de transição previu o quê? Então, para quem se filiou antes de 1999, o INSS calcularia a média salarial dos benefícios posteriores a julho de 1994, hein, gente? Ó, julho de 1994. Parecia interessante. Afinal de contas, imagine que você está lá no ano 2000, pede a aposentadoria e faz uma média salarial só dos últimos 6 anos, 94 e 2000. Se essa média salarial é relevante, ela é alta, você acaba tendo um plus de aposentadoria. Bom, aí, essa regra de transição, agora vem lá, o motivo da revisão. A regra de transição se aplica somente aos segurados filiados à Previdência antes da lei do fator previdenciário, tá? Lá em 1999. Seria isso. O problema está aqui, ó. Esta regra de transição, ela vem sendo aplicada, ela foi aplicada pelo INSS indistintamente para todas as aposentadorias, sem exceção. Mesmo as pessoas que se filiaram depois de 1999. Então, o que acontece? A lei que criou o fator previdenciário estabeleceu o seguinte: olha, o fator previdenciário vai incidir obrigatoriamente nas aposentadorias por tempo de contribuição. Nas aposentadorias, de forma geral, dos segurados que ingressaram no INSS antes de 1999, além do fator previdenciário, a gente vai fazer uma regrinha de transição aqui e dar um boi, vamos dar uma boiada aqui, fazer um macetinho e aplicar ali, então, no período de cálculo, somente o tempo de julho de 1994 para frente. Tá? Uma regra similar à que era vigente até então, que era de aposentadoria da média dos últimos 3 anos. Bom, o problema é que o INSS pegou essa regra de transição só para quem adquiriu o direito antes de 99, ou melhor, filiados antes de 1999, e aplicou para todo mundo. Tá? Para todo mundo. Então, e aí o que acontece? A regra definitiva mantém-se. Hoje não, que ela foi
tacitamente revogada pela Emenda Constitucional 103, mas assim, essa regra definitiva do artigo 29 não havia sido revogada, estava vigente, e ela falava, ela não limitava essa regra de cálculo aí, ó, deu pane, agora que seria, se tivesse um editor, ia dar aquela tela azul assim, travou. A regra definitiva, ela não previa essa limitação temporal de 94 para frente. Pelo contrário, ela estabelecia simplesmente fala em média dos salários de contribuição da vida do segurado. Daí que vem o nome, revisão da vida toda, tá certo? Então a tese, a ideia central da revisão era o quê? Possibilitar que o segurado do INSS fizesse a escolha entre a aplicação da regra definitiva ou até mesmo da regra de transição, quando a regra definitiva fosse mais vantajosa. E isso não foi tirado assim da cabeça, porque nós temos em vigência no nosso sistema previdenciário o princípio de preservação do direito ao melhor benefício para o segurado. Então, o segurado, uma vez que ele tenha preenchido os requisitos de acesso a um determinado benefício, ele tem direito ao melhor cálculo possível daquele benefício baseado nas contribuições que ele fez. Afinal de contas, as contribuições foram feitas. O INSS não observou isso, né, esse direito ao melhor benefício. Então, precisaria, cada caso, ser feito o seguinte: olha, vai aposentar lá no ano 2005, 2006, 2007, vamos fazer a média salarial considerando a regra de transição da lei do fator previdenciário. Então, vamos lá, 1990, período de cálculo, 94 até 2006, por exemplo. Deu lá uma renda de 1.000. Mesmo cálculo agora considerando a totalidade dos salários de contribuição. Feita a média, aplicado o fator previdenciário, deu 1.200. O INSS tinha que aposentar com 1.200 e não foi feito. Como isso não aconteceu, nós advogados entramos com a tese de revisão, que agora foi aceita. E aí vem o cuidado. Vamos lá. Vem cá. Aqui, ó. Volta aqui. Muito cuidado. Agora que você já entendeu de onde saiu a revisão da vida toda, revisão da vida toda, gente, revisão de benefício, ela está pautada em lei. Então, tem que ler, compreender, saber de onde veio e para onde vai. Agora, temos que ter muito cuidado. Lembrando que esse vídeo aqui eu espero que atinja a maior quantidade de colegas previdenciaristas possível. Então você, advogado previdenciarista, vai tomar alguns cuidados. Uma revisão não pensada, uma revisão feita sem cautela, pode trazer muito prejuízo para o seu cliente, muita responsabilidade para você e acaba com a carreira do advogado. Você não quer isso, né? Eu espero. Voltando aqui, então. Opa! Vamos lá? Cuidado! Vamos lá. Trouxe para você alguns cuidados que você, advogado, precisa ter. O primeiro deles é com relação a cálculo. Veja bem, a tese da revisão da vida toda não é, prestem atenção, não é vantajosa para todo e qualquer aposentado. Tá bom? Por quê? Porque em alguns casos, olha só, mas todo mundo tem direito, não é bem assim. Mesmo quem tem direito à revisão da vida toda, você, advogado, precisará fazer simulações, levantar o CNIS. Tá? Isso aqui, olha, dica valiosíssima, tá? Levantar o CNIS, verificar o histórico de contribuições e fazer simulações com salários da época para saber se a revisão é vantajosa ou não. Por quê? Quando você faz um pedido de revisão de renda, de RMI, baseado em erro de cálculo, você eu quero que seja aplicada a regra tal. Isso permite que a renda seja reduzida. Você não vai querer entrar com uma ação lá no judiciário, olha, está aqui, tema 1102, já foi decidido, revisa aí o benefício do senhor João. E depois de 5, 6 meses, vem lá uma memória de cálculo. Olha, parabéns, você acabou de abaixar o benefício de 1.300 para 1.100. Como
tem valor menor que salário mínimo, você diminui para 1.212. Tá? Isso pode acontecer? Pode. Então, cálculo. Tá? Até porque, continua aqui, ó, olho no olho. Advogado previdenciarista, trabalhista também, mas vamos ser sinceros. Advogado bom não pode ter preguiça de fazer cálculo. Tá certo? A gente não está falando de cálculos de grande complexidade. Hoje, você tem inúmeros sistemas que fazem esse cálculo de revisão da vida toda. Eu não estou ganhando nada aqui para fazer propaganda, mas, por exemplo, eu já trabalhei pessoalmente com Prévios e com o sistema do IEPREV Calc. Tá? Ambos são ótimos naquilo que se propõem a fazer, tem características diferentes ali, mas ambos conseguem fazer esse cálculo da revisão da vida toda sem muita dificuldade, sem te tomar tempo e não custam uma fortuna. Tá? Então, se você tiver 2, 3 clientes de revisão da vida toda, invista num programa de cálculo para otimizar essa simulação. Eu te garanto que o primeiro processo de revisão da vida toda que der certo, já paga o investimento de sobra em algum programa de cálculo. Escolha da sua preferência, tá? Eu falei de 2 aqui, merchan gratuito. Então, cuidado, cálculo. Tá. Outro ponto. Gente, se a revisão da vida toda está baseada na regra de transição criada pela Lei do Fator Previdenciário em 29 de novembro de 1999, é óbvio e precisa ser reafirmado, que às vezes o óbvio precisa ser dito, que vamos lá, a revisão da vida toda não se aplica aos benefícios que foram concedidos antes de novembro de 1999. Não se aplica. Por quê? Porque a regra de cálculo era outra. Então, chegou na sua mão uma carta de concessão de 10 de outubro de 1999, já pode devolver para o cliente e dizer, olha, revisão da vida toda não é para você. Do mesmo modo, e aqui é importante, a partir de 13 de novembro de 2019, também não se aplica a revisão da vida toda, porque lá no dia 12 foi publicada a Emenda Constitucional 103. A Emenda Constitucional 103 trouxe uma nova metodologia de cálculo, revogando tacitamente a Lei 8.213, partes, né, trechos da Lei 8.213, em especial o trecho que tratava dessa matéria. Então, revisão da vida toda fica limitada. Volta para cá. Revisão da vida toda fica limitada entre 1999 e 2019. Mesmo assim, nessa limitação de baliza aqui, você tem que se atentar muito para o último item que você já viu ali nos cuidados. Decadência, o prazo decadencial. Gente, o artigo 103 da Lei 8.213 ainda está em vigor, isso não mudou e provavelmente não vai mudar. 10 anos é o prazo decadencial. Então, se já passou mais de 10 anos, e você conta esses 10 anos a partir do recebimento da primeira parcela do benefício, não só da data da concessão, então, recebeu a primeira parcela do benefício, está correndo 10 anos. Já passou 10 anos? Não tem mais direito. Então, por exemplo, este vídeo está sendo gravado em dezembro de 2022. Então, em dezembro de 2022, só tem direito na revisão da vida toda quem se aposentou até, ou melhor, depois de dezembro de 2012. Porque se a pessoa aposentou antes disso, já se passaram os 10 anos. É sempre bom lembrar também, é claro, que isso não se aplica a quem já tinha processo judicial que foi sobrestado. Tá certo? Bom, um outro ponto aqui, de brinde para você. Agora vamos lá. Aqui. Ficou mais claro agora o tema 1102, foi traduzido. Então, o aposentado que completou o direito
implementou condições para aposentadoria depois de 26 de novembro de 1999 e antes da emenda constitucional 103, ele tem o direito de optar pelo melhor benefício, ou com a base de cálculo trazida lá na regra de transição da lei do fator previdenciário, ou então com a regra definitiva da lei 8.213, para incluir todos os salários de contribuição antes do cálculo da média. Não falei aqui no PDF, mas vamos lá. Para quem isso se aplica? Todas as modalidades de aposentadoria, exceto todas. Então vamos lá. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, tem memória de cálculo com média salarial, não se aplica. Importante, para quem não se aplica. Aposentadoria por idade rural, que tem cálculo específico, né, determinado em lei, auxílio-doença, né, que na época se chamava auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Então, falou de aposentadoria ou pensão por morte, sim! Se a pessoa é pensionista, está dentro desses critérios que a gente já comentou ao longo do vídeo, ela também pode fazer a revisão da vida toda, tá? Porque a base de cálculo foi a mesma, não passou de 10 anos, pode fazer. Brinde, vamos lá, papel e caneta, anota a última informação antes da gente acabar esse vídeo, senão ele vai ficar 26 minutos, já ficou gigantesco. Eu duvido que você tenha chegado até aqui. Se chegou, eu que tinha que dar um like para você, mas acho que o que foi dito até aqui, de graça, gratuito para compartilhar, já valia no mínimo um joinha, tá bom? Mas vamos lá, papel e caneta. O que você precisa pedir para o seu cliente para fazer essa verificação da revisão da vida toda? Vamos lá. Primeiro lugar, carta de concessão do benefício. Segundo lugar, CNIS. Terceiro, carteira de trabalho. Fiz assim? Agora sim. 1, 2, 3. Carteira de trabalho, carta de concessão e CNIS. Sem isso, não se começa o trabalho. Porque o que você vai fazer? Olha, último brinde. Com esses documentos na mão, você vai analisar ponto a ponto CNIS e carteira de trabalho para verificar se os registros estão todos lá, se existem registros anteriores a 1994, se os salários estão batendo e também se existem registros, dica de ouro, só para quem ficou até o final, se existem registros anteriores a 1984, porque eles não costumam aparecer no CNIS. Tá explicando melhor. O registro aparece, mas não aparece o salário de contribuição. Eles só ficam disponíveis em microfichas do INSS que você talvez tenha que solicitar para fazer o cálculo adequado da revisão da vida toda. Não vai entrar com ação e tomar susto depois. Então preste atenção nisso. Com esses documentos na mão, feita a simulação, e você já vai dizer para o cliente se ele tem direito ou não tem. De quebra, se você é um advogado iniciante, não tenha medo. Você pode sim cobrar, né, um valor de custeio para fazer esse cálculo, que é simples se você tiver programas de cálculos. Tá? Se não tivesse na mão, você vai levar uma eternidade para fazer. Tá? E ao mesmo tempo você tem custo, então pode ser, se é advogado, você pode fazer ali a cobrança de uma tarifa, uma taxa, uma consulta para dizer se tem ou não direito e depois fica a seu critério diluir essa consulta numa porcentagem ali ao final do contrato ou simplesmente ir acrescentando, tá bom? Então, meus queridos, importantíssimo, dicas valiosas, dicas de ouro. Hoje nós vimos, então, de onde nasceu a revisão da vida toda, de forma técnica. A decisão ainda precisa transitar em julgado para produzir efeitos em todos os processos, mas aproveita a onda. Faça os seus vídeos, seu canal de divulgação, faça as suas lives, enfim, divulgue a revisão da vida toda, haja com cautela e vá ser feliz. Seu cliente merece um advogado competente e nós vamos continuar juntos aqui no canal divulgando mais conhecimento, porque direito social, conhecimento sobre direito social só tem serventia quando é compartilhado, e eu compartilhei hoje com você. Não esquece, joinha, compartilha e vai lá embaixo
comentar para a gente fazer mais, melhor e manter esse projeto aqui, tá legal? Vamos fortalecer e até o próximo vídeo, talvez ainda continuando no tema revisão da vida toda, se a questão ficar complexa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.